Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje nós teremos a presença da doutora Rosane Paiva e estaremos falando sobre alguns temas bem especiais. A proposta do debate-papo é justamente ser uma conversa entre amigos, sempre falando de temas relevantes e de uma forma edificante. Então, daqui a pouco nós teremos a presença da Rosane Paiva, que tem estado à frente de trabalhos como do culto do almoço, e será um dos assuntos que abordaremos. Vou convidar então agora aqui para entrar aqui. Só um pouquinho e daqui a pouco teremos a presença dela. Ok, tudo bem? Tudo bem. Então, tá ouvindo bem aí? Sim. Então tá ótimo. Então, deixe-me preparar tudo aqui. Como eu disse, a proposta do debate-papo é justamente isso, é termos uma conversa, né? Como se fosse conversa entre dois amigos apenas, mas sempre de assuntos relevantes e se buscando falar de uma forma edificante. E uma das coisas que poderíamos abordar, que tem sido o culto do almoço, essa proposta de trabalho que você tem desenvolvido já há um bom tempo em diversas igrejas, com diversas instituições ao redor das mesmas, para que as pessoas possam entender o que é o culto do almoço. O do almoço é um encontro, e esse encontro acontece na hora do almoço. Mas esse encontro tem uma característica. Os trabalhadores que estão ao redor da região onde ele acontece participam ativamente. Ele é interdenominacional e o objetivo é que um grupo diferente, de denominações diferentes, sem barreira denominacional, busque ao Senhor. Então, faz-se ali uma reunião com louvor, oração, palavra, e essa reunião é um culto, mas um culto descontraído, porém um culto com a seriedade e a responsabilidade de um culto, de buscar ao Senhor. E lá, a característica principal é orar pela pátria, orar pela cidade, orar pelas doenças incuráveis, mas também orar pelo país, pelas pessoas que lá estão, pelos trabalhadores, e no horário de meio-dia. Mas a palavra acontece de duas formas, no início do culto e no final do culto. Porque algumas pessoas primeiro almoçam e depois vão assistir, e outras pessoas, elas fazem o curso. Por isso, duas palavras. Então sempre há duas palavras por causa disso. Tudo bem. E hoje vocês têm desenvolvido em vários lugares o culto do almoço, né? Como, por exemplo, em que lugares? Nós temos na Zona Sul, que é na sua igreja, o lugar base, né? Também temos dentro de empresas, temos dentro de escritórios, ou também dentro de outras igrejas, nos lugares mais variados possíveis. Dentro de empresas, a gente tem a Honda, tem em Botafogo, tem no Riachuelo, tem no Rio Comprido. No Rio Comprido agora está desativado, mas com a pandemia nós só temos agora dentro das empresas, né? Claro. Tem também dentro de hospitais, onde no horário do almoço alguém se encontra, aí nesse lugar é culto do almoço. E à medida que eu vou encontrando as pessoas, a gente vai se agregando. Compreendo. E no caso, como é que surgiu essa ideia? Da onde se partiu o clique de começar um trabalho como esse?
Eu tive uma amiga que hoje é falecida e ela entrou em processo de divórcio. E ela ficou muito entristecida, muito deprimida, e nós nos mobilizamos a ajudá-la, auxiliá-la. E ela Sim, participava lá no centro do Rio, na Igreja Esperança, Igreja Batista da Esperança, sim. na Praça Mauá, de um culto no horário do almoço todos os dias. E ela gostava muito desse culto e ali ela era fortalecida. Até que um dia ela teve um acidente e precisou ficar com o pé enfaixado em casa. Quando ela recuperou e voltou, ela já estava com a possibilidade, ou era transferida ou seria demitida. E ela rapidamente aceitou a transferência. Mas nesse novo lugar, que era Botafogo, não havia culto no horário do almoço. E então ela pediu, né, como é que ela ia fazer, como é que ela ia se abastecer. Então eu saía da minha casa, a outra colega também, e a gente se encontrava na hora do almoço. E tivemos a ideia de pedir a um professor meu se ele cederia à igreja. Como esse professor é do senhor, Ah, tá. o senhor concedeu rapidamente. E aí nós pegamos a chave da sua igreja, abrimos e começamos a orar. Mas enquanto orávamos, levamos um susto, que as pessoas que passavam pela beira da rua queriam entrar também para orar. E aquela reunião foi se tomando um corpo e logo nós recebemos orientação divina de que era para ser na hora do almoço, seguindo aquilo que o Salmo 91 dizia, né? As flechas que voam ao meio-dia. Então, nós começamos a orar e Deus foi dirigindo, foi agregando, trazendo as pessoas. E qual não foi a nossa surpresa? Que nós tínhamos equipamento para tudo. Quem não tocava, aprendeu a tocar, começou a tocar no culto do almoço. E os outros empregados e também trabalhadores da região foram se aproximando e tudo foi ficando melhor, inclusive a colega. Foi superando a depressão, foi se alegrando com a palavra, que a palavra é remédio, né? Claro, claro. Então, quer dizer, partiu dali e depois se multiplicou em igrejas e mesmo em firmas, né? Em lugares de trabalho. Tremendo. A Honda que você está falando é essa Honda, inclusive em Botafogo também, né? É a empresa. Hoje tem na Honda do Meia e na Honda da Real Grandeza. Tem esse encontro dentro da empresa com os trabalhadores. Que Tem também fantástico. ali na própria rua da Passagem, numa empresa chamada Alfa Gráfica, também tem um encontro com os funcionários. Excelente, excelente mesmo. Agora, Rosane Paiva, outra coisa que você tem desenvolvido no Ministério é o Ministério de Capelania. Esse trabalho de visitação e de atendimento, de suporte dentro de lugares como hospitais e outras instituições. E esse ministério, e a capelania? A capelania é esse acolhimento ao sofrido, né? Aquela pessoa que está em sofrimento, o consolo de Deus, aquilo que vai fazer a diferença. E a gente concilia isso bem com o culto do almoço, porque existe um culto do almoço dentro do aeroporto e também dentro de hospitais. Portanto, nós conciliamos esse acolhimento de pacientes também com os cultos na hora do almoço. Mas a visitação hospitalar, que é uma das partes da capelania, ela se faz presente atualmente, extremamente necessária, né? Mas, infelizmente, por conta da pandemia, o exercício dela não está sendo possível, porque há restrição em época de pandemia. Mas hoje a gente faz online, faz um encontro Uhum. online, faz os vídeos e envia para as crianças, envia para os adultos, do mesmo modo que eles também, tudo online, Zap, encontros virtuais, ou seja, ela continua acontecendo, mas de uma outra forma. Sei, mas vamos dizer o seguinte, a capelania, ela normalmente ela tem muito a ver com visitações mesmo. É claro que nós estamos passando por um momento
de pandemia, de restrições, e ainda mais no ambiente hospitalar, isso se torna mais necessário ainda os cuidados com toda contaminação, espécie de contaminação. No entanto, digamos assim, a capelania ela vai muito além de atender ao paciente, porque eu suponho que ela começa a se estender à família do paciente, que ela deve alcançar, sim, assim, abordando mais, né? Ela atinge a família do paciente, ela atinge os acompanhantes, que nem sempre são familiares, podem ser os funcionários pagos, contratados. Então, tudo que está ao redor desse enfermo, a gente vai acolher com a palavra de Deus. Mas existem as capelanias que estão dentro de outros ambientes. Esse acolhimento portuário, esse acolhimento aeronáutico, esse acolhimento em diversas outras esferas. Se existir esse atendimento, esse cuidado pastoral, que a capelania é um cuidado pastoral, independente de você ter o título de pastor. É o que Jesus diz que todos nós deveríamos fazer, né? Cuidar das ovelhas do Senhor. Então, cuidar do irmão, cuidar do próximo, socorrê-lo, ter misericórdia, esse é o exercício da capelania. Mas ela se estende e tem uma amplitude maior do que a gente pode imaginar, que é a beira do leito. Ou seja, necessariamente a pessoa não precisa ser um ministro ordenado, um pastor, para poder exercer o ministério da capelania, né? E a capelania não é uma questão tão restrita apenas à questão hospitalar. Porque eu sei que há a capelania nos presídios, a capelania nos quartéis, em todo lugar que se pode, como você diz, dar uma assistência. Inclusive, o meu avô, o reverendo Laudelino, no tempo em que o reverendo Benjamin Moraes, que foi secretário de Educação do antigo estado da Guanabara, ele abriu a possibilidade para, vamos dizer, a capelania evangélica estar mais estabelecida, porque só existia praticamente a capelania católica, e para que houvesse a educação religiosa a nível também, digamos, estadual, né? Educação religiosa que eu digo nas instituições, colégios e coisas assim, que reivindicassem, que pedissem. E aí havia o departamento católico, o departamento evangélico e o departamento judaico, dirigido, obviamente, pelas autoridades apontadas por cada segmento. Meu avô dirigiu o departamento evangélico e ele era responsável pela capelania também, não só pela educação religiosa, mas pela capelania. E havia uma assistência muito grande nos presídios. Nos presídios. Eu ouvi, mas isso já faz anos, uma palavra. Para ter uma ideia, nem toda a embaixada estava em Brasília. Era o embaixador da Noruega, dizendo: a única coisa capaz de vencer o crime é o evangelho. Porque o evangelho, de fato, entra e transforma o criminoso em outra pessoa. Esse trabalho do capelão, o capelão que entra, que chega nesses lugares, que às vezes são lugares de difícil acesso. Eu imagino capelão em tempo de guerra. É igual a médico em tempo de guerra. Atualmente, extremamente necessário pela violência que a gente vive. Eu fiz um trabalho de 5 anos no presídio da Ilha Grande, na antiga Ilha Grande.
E o que a gente via, e todo mês nós íamos para lá e dormíamos na colônia e no horário certo entrávamos no presídio. Por 5 anos na minha juventude. E foi muito interessante, porque daquele grupo intenso, o que era possível observar era que poucos se recuperavam de forma que a gente pudesse acompanhar. Mas, por outro lado, quem realmente era acompanhado e fazia uma conversão verdadeira, essas pessoas se tornavam expressivas e voltavam conosco para visitar aquele lugar. Um deles, inclusive, da minha época, se tornou pastor da Cidade de Deus. Então, foi muito interessante acompanhar, e até hoje é muito delicada a situação. Né? Existe um ministério chamado Grão de Mostarda. Sim. Existe um ministério chamado Grão de Mostarda, em que ele oferece ele oferece a oportunidade de qualquer cristão usar do instrumento cartas, porque num presídio apenas a carta ela pode entrar, e a pessoa se cadastra e entra através desse projeto para enviar cartas. Cartas nesse sentido, de acompanhar, de capelanear, de acolhimento, de evangelismo. Não, de cuidar mesmo, de acompanhar, porque lá dentro existem pessoas que se convertem. Então, uma vez convertidas, tem que discipular, tem que acompanhar. E como é necessário. Às vezes a gente leva 3 meses para que a carta chegue. E passa por muita censura, presídios de alta complexidade, né? Claro. De alta segurança. Então, é uma outra forma de ter capelania, não só dentro e visitando fisicamente, que é necessário, mas as igrejas têm um projeto específico e a qualquer igreja pode solicitar esse projeto. É uma parceria com a Igreja Batista, com a Junta de Missões da Batista. Lá na Ilha Grande, eu me lembro de pastores batistas que eu conheci no Seminário Teológico Betel, que faziam já há anos trabalho na Ilha Grande, justamente no complexo penitenciário. E que chamava a atenção isso, né? Que chegava prisioneiro, carcereiro, todo mundo sentava junto para o culto, né? Para o culto. Eu ia junto com eles. Então, de certo, você deve ter conhecido alguns que foram meus professores no Betel ali, que estiveram fazendo esse trabalho ali. Um deles, estou tentando me lembrar o nome dele, ele era ex-circense. Ele foi circense, então ele fazia imitações, fazia tudo, e isso o ajudava tremendamente, vamos dizer. Ele tinha sido palhaço de circo. Palhaço de circo. Assim como eu conheço um pastor que foi palhaço de rodeio. Então, quando ele dá o testemunho dele, narrando como num verdadeiro rodeio, você assim, se espanta com a maneira, e como atrai, porque ele é de Goiás, então atrai pessoas, e mais pessoas que, para essas regiões, o rodeio é muito forte, né? Então atrai de fato, mas de fato mesmo. Agora, eu tive uma experiência há muito tempo nas colônias. Mas colônias que eu digo é colônia de leprosos, colônia de loucos, que aqui no Rio tem, né? A Fazenda Modelo tem esse tipo de trabalho, e que muitas pessoas às vezes não veem a importância de se chegar nesses lugares que às vezes ninguém vai. Ninguém vai. Se não houver um trabalho tipo uma capelania, não se chega nisso. Leprosário, por exemplo.
Leprosário é um lugar que tem gente que só de ouvir já tem medo de ir, né? Então, hoje em dia, a lepra já está bem controlada, mas os sim, leprosários ainda existem. Porém, quando eles precisam fazer um tratamento específico, eles ainda saem para fazer nos hospitais especializados. Então, hoje em dia, na rede SUS pública, a gente ainda encontra leprosos em situação de isolamento, mas sendo atendido. Eu mesma já atendi um leproso aqui no Rio, dentro de um hospital especializado, porque ele veio para fazer uma cirurgia especializada. E ele falava que ele próprio era o pastor daquele lugar. Ou que seja, interessante. entre eles se pastoreiam também lá dentro, né? Mas capelania, pastor, é bom lembrar, uma vez que se fala disso, da importância da formação, porque Sim. Jesus convocou a todos nós. Mas como é importante a gente abrir portas e deixá-la aberta. Mas muitas pessoas, porque vão apenas no ímpeto de fazer a visita, algumas vezes criam problemas de forma que outros não podem continuar a visita. Entendo. Então, é importante se ter uma formação com reflexão, ouvindo experiências, conhecendo métodos de abordagem mais zelosos para que a gente possa lançar a semente, cuidar e continuar cuidando. Esse é o papel do capelão. Mas o primeiro foco de um capelão não é evangelizar. O primeiro foco de um capelão é cuidar, é socorrer. E, havendo oportunidade, aí então evangeliza-se. O que acontece? As pessoas confundem a abordagem espiritual... E se houver a inversão disso? Porque acho que muita gente, por não entender isso, faz a inversão. Afasta, né? E quem tem preconceito e alguém que simplesmente tenha uma dificuldade com o religioso, com o sagrado, pode fechar essa porta. Mas Jesus não disse para a gente escolher as pessoas e nem para ir apenas evangelizar. Ele disse que era necessário cuidar das ovelhas fora do aprisco. Uhum. Então, a capelania visa isso. Dar atenção à assistência espiritual. Ou seja, essa área da espiritualidade que todo ser humano tem, inclusive o ateu. Ele tem uma área, né, a qual ele rejeita. Ele se esforça em dizer que não existe. Né? Claro. Então, como é importante a gente cuidar dessa pessoa, porque foi isso que Jesus pediu. Cuidar bem dessa pessoa. E, havendo oportunidade, apresentá-lo. Porque algumas pessoas só escutam os nossos atos. Eles não escutam as nossas palavras. E Jesus não se importou de primeiro cuidar de ressuscitar o filho da viúva Naim, não é? Ele primeiro cuidou do filho da viúva Naim. Depois, as pessoas viram e glorificaram a ele. Outros até nem entenderam, porque disseram, é um grande profeta. E Jesus era mais do que um profeta, Jesus era o filho de Deus. Mas nem por isso Jesus deixou de cuidar. Claro. Então, esse cuidado é para todos nós. Mas é cuidar e continuar cuidando. É chamar por conhecimento bíblico, trocar experiência, estar junto de órgãos, de organizações, para que a gente possa ter um trabalho que crie continuidade. Eu creio nisso, E há instituições que, às vezes, vamos dizer, os preconceitos são maiores e os problemas, também por causa de falta de formação, de preparo, também se intensificam. Mais uma vez, eu citando o meu avô, porque meu avô andou nessa, vamos dizer, nessa trilha, né? Nesse caminho. O meu avô, ele era um homem extremamente preparado e entre os diversos cursos superiores que ele tinha um de psicologia. Então, ele se dedicou a cuidar, a servir, a atender um grupo especial de pessoas, as pessoas insanas. Ele abriu, literalmente ele abriu igrejas
dentro de manicômios, de sanatórios. Um deles foi, se eu não erro, o Engenho de Dentro, Pedro II, né? No tempo da fundadora, da médica, da famosa médica que havia lá no Pedro II. E ele chegou a ser conhecido como o pastor dos loucos. Porque esse é o tipo de pastoreio, esse é o tipo de coisa que as pessoas não estão muito interessadas em fazer. Porque, digamos assim, você não vê um retorno, né? Você vê apenas um doar-se, um dar-se. E a capelania, eu tenho a impressão que ela tem muito disto, né? Ela é dar-se ao seu semelhante. Eu estaria errado nisso? Que é doar-se à pessoa? Com certeza. Mas a capelania, o senhor falou de retorno. Nem sempre a gente vê retorno. Principalmente em finitude. Quando encontramos os casos de finitude, isso é visível, porque a gente é chamado para acompanhar aquela pessoa que está falecendo. Isso é muito comum nos hospitais que têm grande risco, doenças degenerativas, né? Doenças de finitude, estados terminais. E aí a gente vai precisar acompanhar aquele paciente, chegar naquele momento, mas também acompanhar a família. E muitas vezes vai ser apenas aquele momento do desespero. Outras vezes haverá oportunidade de passar do desespero, acompanhar aquela família, o que é o ideal. Mas nem sempre isso é possível. Também dentro dos hospitais públicos existe o grupo de presos. As pessoas que sofrem algum tipo de tiroteio, de algum acidente no momento da intercorrência policial, e elas então vão para dentro do hospital público e lá tem uma área reservada. Ninguém vai visitar e nem pode, né? Porque tem policial protegendo, mas o capelão entra. E o capelão entra, ele tem orientações específicas, distância específica, cuidado específico para entrar, acolher. E na minha experiência pessoal, é uma vez que você vê e talvez nunca mais você vê aquela pessoa. Mas grande parte dos pacientes que eu tenho encontrado são aquelas pessoas que um dia já ouviram falar de Jesus ou tiveram uma família em que mostrou, teve até um tempo dentro da igreja equivocadamente e sem buscar a palavra de Deus. E essas pessoas você precisa se dar a atenção que ninguém quer dar, falar com aquela pessoa que ninguém quer ver, não é? E talvez seja a primeira e última oportunidade. Então, é se dar sem esperar nada em troca e sabendo que é Jesus que nos acolherá, que nos suprirá, para que a gente possa se dividir com aquela pessoa. Se Jesus não nos abastecer, a gente também não tem o que dividir, né? Exatamente. Agora, eu fico pensando assim, a linguagem para alcançar cada grupo. Claro que isso é uma coisa que vai variar muito. Na minha experiência de ministério, eu fui convidado a pregar para um grupo num hospício. Desculpe a palavra assim, né? Mas eu fui convidado a estar naquele grupo e era um negócio enorme e um galpão gigantesco com todas aquelas pessoas, cada uma com um comportamento mais diferente do outro. E antes de mim, houve um pessoal que fez um louvor, que fez uma mensagem, e o pregador foi e pregou, Pregou bonito, pregou bem, mas pregou bonito para mim. Só que eu olhava e eu dizia, meu Deus, essa gente não está entendendo nada, a mensagem está ótima, mas eles não estão entendendo porque não é a linguagem certa para eles. E eu fiquei, porque no outro dia era a minha vez de falar. Então eu fiquei assim, orando a Deus, caminhando, falando, o que eu faço? O que eu faço?
e encontrei um homem com um carrinho de mão cheio de bananas. Aí eu perguntei a ele, meu senhor, quanto o senhor quer por essas bananas todas? Aí ele falou, ué, você quer comprar todas as bananas? Eu falei, quero. Comprei todas as bananas, cheguei no outro dia lá e dei uma banana para cada um deles. Aí todos eles comeram a banana e tudo mais. E eu fiz só uma pergunta, quanto é que custou essa banana? Aí todo mundo falou, nada. Eu falei, não, eu paguei para que vocês comessem. Isso é salvação. Aí o médico, essa foi minha mensagem. O médico, o diretor lá da instituição chegou para mim e ficou, olha, eu quero te dar os parabéns, que você foi o primeiro que falou na linguagem que eles entendem. Então eu fico imaginando assim, tem que ter uma linguagem certa para chegar nas pessoas. Eu acho que nisso é que a formação como de capelania deve ter alguma, inclusive, aconselhamento ao capelão, né? Como é que você alcança? Como é que chega a família enlutada, a família moribunda, porque não é só o moribundo, é a família inteira, como você diz, terminal, né? No estado terminal. Tem a maneira certa. Não adianta chegar num caixão, bater no caixão e dizer, ele vai ressuscitar. Isso aí pode ser antiproducente. Como é que é essa linguagem que o capelão tem que desenvolver? A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Jesus caminhou com os discípulos durante 3 anos. Sim. E a partir dali ainda não estavam prontos. Foi preciso que o Espírito Santo os acompanhasse, né? E então eles conseguiram fazer o trabalho de apóstolo, de enviados. Não é diferente. Sim. Eu creio que é preciso a gente se conscientizar que tem que caminhar junto. Então tem que andar junto em grupo, sim, porque ninguém faz nada sozinho, não é? Então um capelão mais antigo normalmente caminha com um mais novo. E ao caminhar com o mais novo, ele vai observar a linguagem, vai observar a abordagem, o próprio comportamento, né? A veste, dependendo do lugar, você tem que trajar-se parecido com as pessoas, né? Caminhar no seu grupo, se identificar, conhecer a linguagem. E o senhor falou, deu exemplo da sua família em relação à capelania escolar. A linguagem de um estudante é muito diferente de uma capelania corporativa dentro das empresas, que também é muito diferente dentro do ambiente militar, as capelanias militares ou castrenses. Então é importante a gente se ambientar. De novo eu digo, o nosso desejo de cumprir a missão é muito grande, e as igrejas têm um papel importantíssimo, porque nenhum capelão trabalha sozinho. Eu sou muito grata à sua igreja, ao senhor, porque no tempo em que fui membro de sua igreja e era capelã da sua igreja, como eu recebia apoio, não é? Porque um capelão traz pedidos de emergência de oração, um capelão traz pedidos de doações, coisas simples e coisas muitas vezes complexas. Um capelão também precisa levar um grupo musical para dentro da igreja. E glória a Deus que não me faltou isso na sua igreja e nem está faltando agora na nova igreja onde eu estou, né? Porque, graças a Deus, onde Deus nos leva, onde nós podemos ser úteis, mas, ao mesmo tempo, exercitar um ministério. Então, como é importante as igrejas terem essa visão de que, apesar do capelão ter uma entrada maior, o braço estendido do capelão é o da igreja, porque esse papel é para todos. Mas quando o grupo vai a um hospital, a um quartel, quando vai a um presídio, ele precisa ser orientado. E quem dá essa orientação, quem tem essa linguagem diferente, é o capelão. Então, a formação é importante, né? É necessário caminhar junto para, então, poder exercitar o ministério. Mas nenhum capelão trabalha sozinho. Atrás dele tem uma grande equipe
Tem que ser uma Quando equipe. não, é sempre uma equipe e, no mínimo, uma dupla, como Jesus falou. Né? Então, é comum se ver dois caminhando sempre de 2 a 3 juntos. Né? É muito comum. Agora, interessante, você estava falando, eu me lembrei de um famoso capelão, aí a gente fala assim, né? Famoso capelão, que é o capelão, o também pastor presbiteriano, pastor Peter Marshall, que foi capelão da Casa Branca, especialmente durante o período da Segunda Grande Guerra. Ele foi capelão da Casa Branca, um escocês de nascimento, radicado nos Estados Unidos, um homem de Deus extraordinário, um homem de oração. Você estava falando do capelão ser guiado pelo Espírito Santo. Porque um dos fatos da história do Peter Marshall é que ele foi, por ser o capelão da Casa Branca, o pastor da chamada Igreja dos Presidentes, a Igreja de Lincoln, lá em Washington, ele foi convidado a dar a palavra na formatura dos oficiais da Marinha. Então, todos cadetes da Marinha e tudo mais. E ele vai e me prega sobre a morte. Está pronto para morrer. Ficou todo mundo assim, espantadíssimo com ele. E o que era, vamos dizer, a autoridade máxima da Marinha, equivalente ao nosso ministro da Marinha, chegou para o capelão, para o Peter Marshall, e disse: ó, no que depender de mim, você não prega em lugar mais nenhum nos Estados Unidos. Como que você me faz uma palavra como essa hoje? E ele diz: mas foi o que o Espírito Santo tocou em mim, eu não podia ser desobediente. Dias depois, Pearl Harbor acontece. 70% daqueles jovens morrem. E o ministro da Marinha foi publicamente, ele diz: como está escrito na Bíblia, eu quero afirmar, hão de saber que no meio de ti houve um profeta. O doutor Peter Marshall é um profeta. Então, quer dizer, essa obediência à voz do Espírito, que isso, obviamente, é para todos nós. É para todos nós. Mas como é importante num lugar de sensibilidade como a capelania. Você tem que estar sensível para poder trazer aquela palavra. Eu digo que Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele foi capelão. Né? Porque aquele tratamento dele com as duas irmãs, conversando, falando, isso é típico de um capelão. Né? Então, isso que você falou de ser guiado pelo Espírito, é uma das coisas essenciais, mas para todo o ministério. Para todo o ministério mesmo. Muito mais num ministério que, como você falou, é o cuidado pastoral, é cuidar de almas, é tocar em sentimentos e poder fazer a diferença para a vida inteira. Você falou que há uma linguagem diferente para crianças, linguagem diferente para adultos, para empresários, para trabalhadores, para militares. Então, existem... Para parlamentares. Hoje tem capelania parlamentar. Sim, sim. No mês passado, o nosso presidente recebeu um capelão para ele. Agora nós temos um presidente com uma capelania. Que coisa, quer dizer, capelania... É que eu estou falando do Peter Marshall, que lá nos Estados Unidos, por ser uma nação evangélica, né, era capelão da Casa Branca, ou seja, capelão dos presidentes, né? Ou do presidente, que no caso foi o presidente que ele atendeu e tudo mais. Agora, isso, então, o capelão nessas áreas,
são capelanias diferentes e são, então, formações diferentes, homens diferentes? Porque alguém pode pensar, é a mesma formação para todas as coisas? Assim como na universidade, nós temos uma formação básica e especializações. A mesma coisa acontece, né? Acontece uma formação básica, necessária, mas também existem áreas de atuação específicas com as suas especificidades. Por exemplo, a área parlamentar, assim como todas as outras, são áreas sensíveis, porque a gente vai lidar com sofrimento e necessidades e aconselhamento. Então, o capelão precisa ter palavra adequada e conhecer o momento certo. Como não se dá conselho a quem não nos escuta, então a gente tem que ter sabedoria para abrir esse espaço, né? E a sabedoria ela é assim, ela é oportuna. Então, ela vem no momento certo, é acompanhar, é no caminhar. O exemplo bem evidente é Emaús. Jesus teve paciência de escutar o sofrimento daqueles discípulos que estavam voltando para Emaús, fugindo de Jerusalém. Teve paciência de abrir a palavra e também teve paciência de entrar com eles e se mostrar na prática. E aí, então, gerou fé neles, à medida que eles ouviram, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, o capelão anda em equipe, porque eu começo uma visita, o senhor faz a segunda, a sua esposa faz a terceira, e numa dessas, a palavra gerou fé, e a fé gerou o coração aberto. A decisão de trocar de atitude, a decisão de refletir, a decisão de, muitas vezes, até abraçar Jesus como Senhor e Salvador. Mas não pode ter pressa, tem que ter sabedoria e tem que ter especialização, sim, tem que buscar formação. Agora, Rosana, eu vou te fazer uma pergunta que as pessoas, você vai visitar as pessoas e tudo mais. E existem certas coisas que as pessoas falam, eu não sei se você já deve ter tido essa experiência de alguém que puxa por você, que vem até você, que diz assim, o que eu faço? Né? Como é que eu saio dessa situação? Ou alguém que diz assim, eu não quero morrer. Você falou de coisa terminal, mas eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer. E como é que se conversa com uma pessoa assim? Imagina uma pessoa, então, no estado terminal. Eu sei que eu estou falando uma coisa hipotética, mas que existem pessoas que podem até nos ouvir e ter medo da morte. A primeira coisa para um capelão é ele ter a certeza da sua salvação. Né? Claro. Não pode ter só vontade de ajudar, ele tem que ter uma experiência profunda com Deus. E à medida que ele tem essa experiência profunda, ele vai aprender com Jesus que é preciso ouvir. Então, o trabalho de ouvir, porque é trabalhoso a gente esperar a pessoa terminar de falar, né? Tem que dar atenção, tem que acompanhar. E à medida que essa pessoa vai externando o seu próprio medo, ela vai localizando também, porque falar é importante. E à medida que ela vai localizando, a partir do que você escuta, você vai encontrar o viés correto para lançar a palavra que nós sabemos, né? A palavra que Jesus nos deu, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando a gente tem fé, mas a gente tem segurança e tem a tranquilidade de dizer isso no momento certo, e principalmente no momento do acolhimento, tem que aguardar o momento, porque ela pode estar apenas falando, mas não está te escutando. Então, é necessário que ela te escute. E, às vezes, a família não tem essa habilidade, o evangelista tem o desespero de passar o plano da salvação, quando essa pessoa ainda não está atenta o suficiente. E a gente segue de novo o exemplo de Jesus. Cada caso é um caso. Mas a primeira coisa é saber ouvir. Se a gente sabe ouvir e sabe guardar sigilo, que faz a diferença, né? Assim como um pastor precisa saber ter sigilo, ética,
faz a diferença também a gente ter ética, porque a gente vai lidar com o paciente e suas confissões. A gente vai lidar com o médico e o enfermeiro, os profissionais de saúde e suas confissões. Do mesmo jeito que a gente vai lidar com a direção do hospital, também com as suas confissões. Então, ter ética e ter a habilidade de ouvir. Mas no caso de uma pessoa desesperada, é, acima de tudo, você aguardar o momento certo para falar com ela. É ter essa paz interior de não se deixar levar pelo problema, mas ter segurança na palavra e na tranquilidade que Jesus teve em saber ouvir. Saber ouvir é tudo, né? É lógico. E tem uma coisa, né? Há pessoas que não têm entendimento nenhum sobre as Escrituras. Então, falar de uma forma que essa pessoa compreenda, com uma linguagem que ela entenda, eu compreendo que é algo essencial, né? Eu li uma vez, um prêmio Nobel de literatura chamado Urso Polar, que trata da história de um pastor dinamarquês que foi levado à região dos esquimós e que abriu uma igreja dentro de um iglu. E voltando ele a Copenhague com sucesso e tudo mais, ele numa das visitas, ele chega a um homem muito rude, um marinheiro, que estava morrendo, e que ele fala, olha, você precisa se acertar com Deus, você precisa estar com Jesus, aceitar Jesus, aquela conversa que a gente tem, para que você vá para o céu. E o marinheiro simplesmente pergunta para ele, tá, mas como é que é o céu? É uma pergunta que nenhum de nós imagina. Como é que é o céu? O que eu vou fazer no céu? Não, você vai cantar, você vai louvar. Aí ele disse assim, ué, mas é só isso? Eu canto muito mal, como é que eu vou cantar no céu? Então, é uma coisa que chega a ser hilário, a pessoa vendo assim aquele homem todo rude e que viveu a vida inteira dele no mar, que talvez nem soubesse ler direito, e perguntando a respeito, vale a pena ir para o céu mesmo? Não sei, mas é só para cantar que eu vou para o céu? Quer dizer, é uma pergunta que até procede, né? Eu vou para o céu só para cantar? Então ele disse, o céu não é o meu lugar, né? E que ele teve que mudar completamente a maneira de falar com aquela pessoa para ela entender como é que valia a pena ir para o céu, né? Ele já foi levando para Pedro, que era pescador, e dizendo que as melhores pescarias, as coisas mais maravilhosas, nunca vai ter uma volta do mar com fracasso, porque o céu é um lugar onde não haverá fracasso. Ele começou a falar assim, de uma maneira que o pescador velho disse, opa, agora eu quero ir para o céu. Então, tem que ter eu acho que tem que ter essa, eu não digo para falar nada herético, não é nada disso que eu estou falando, mas tem que ter essa sensibilidade para saber como chegar à pessoa. Não só ouvir, mas como é que eu vou ser ouvido? O desafio de como é que eu vou ser ouvido. Como é que a pessoa vai querer me ouvir? É verdade. Ouvir é o primeiro passo. E sem esse passo não se pode dar outros. Porque senão você atropela. E você queima etapas. E daí o mau resultado e insucesso de muitos. Mas o segundo passo é fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus estava no ambiente. É ambientar-se com a pessoa. E usar do conhecimento dela. A gente parte do conhecimento do que ela tem. Que algumas vezes é equivocado. Então, se você parte do conhecimento dela, agora você pode caminhar com ela. E para isso você tem que, muitas vezes, descer do seu vocabulário, você tem que descer da sua posição social, você tem que fazer o que Jesus fez, desceu do céu e se aproximou da gente, né? Caminhou conosco. E é isso que a gente faz, a gente caminha
eu tenho experiência de pessoas que nos rejeitam. Esse paciente eu amo. Aquele que me rejeita e me desafia. Esse é é o meu alvo. Então, tudo começa na oração. Mas uma vez que você ora, o Espírito Santo te guia e ele enche a sua boca, né? E logo você vai atingir o alvo. E esse paciente, ele não era do meu grupo religioso, portanto, ele nem queria saber da minha visita. Mas à medida que eu ia visitando e perguntando se ele precisava de alguma coisa, e atendia os outros pacientes, né, no socorro de necessidades básicas, aí ele começou a entender que eu poderia ser uma pessoa que estava querendo ajudá-lo materialmente. Então, essa pessoa começou a dizer, olha, eu preciso sim de uma escova de dente. Então, nós começamos uma amizade recebendo a doação. A partir daí, eu pude entender qual era a rejeição dele. E quando ele finalmente colocou a sua rejeição, agora nós poderíamos tratar de alguma coisa. E, por fim, foi muito engraçado, porque cada vez que eu entrava na enfermaria, ele avisava os outros, ela chegou, ele precisa de oração, ele precisa da visita da senhora, ele ia apontando. Interessante. Ele achava que eu era apenas uma agente social. E quando ele percebia o resultado individual de cada um, um dia ele disse, se a senhora quiser orar, a senhora pode orar. Então, como é importante a gente ter a paciência, mas ir no nível que a pessoa deseja. Aquele homem só queria as doações que eu oferecia, né, materiais. Mas receba, faça o melhor por ela, que você vai encontrar a abertura. E Deus sempre, se a gente persevera, Ele sempre abre o espaço Amém. e mostra a linguagem que a gente vai necessitar usar. Agora, voltando um pouco para o culto do almoço, a gente está chegando já ao final. Você falou do acompanhamento, né? Digamos o seguinte, há o culto do almoço, que é, como também a capelania, para, em primeiro lugar, assistir, atender, literalmente pastorear as vidas, né? E pessoas, então, que se entregam a Jesus e se convertem, como elas são conduzidas a partir do culto do almoço? Essa é uma boa pergunta que eu acho que muita gente fica na dúvida. O que vai aí? Quais são os próximos passos? O próximo passo é acolher essa pessoa na palavra. Então, você vai separar um dia, um horário, ou até virtualmente, para acompanhá-la com o estudo bíblico. Entendo. E também a sua necessidade imediata. Algumas vezes a pessoa chega aflita, chega com problemas, e ela vai passar aquele período de problemas com você. Mas a palavra faz a diferença, porque a Bíblia diz que a palavra é remédio. Ela cura os nossos ossos, né? A palavra nos dá sabedoria. E a palavra muda o nosso direcionamento. Então, a gente tem a oportunidade de, através até de meios virtuais, entregar e estudar junto métodos de discipulado. Sim. Depois disso, é natural e comum que as pessoas se agreguem a algum grupo, a alguma denominação. E ali elas normalmente se batizam, elas se tornam membros de igreja, mas também é comum, quando a gente faz o culto do almoço dentro de uma igreja, na hora do almoço, que se tenha um outro dia, na hora do almoço, para estudarmos a palavra, dentro das possibilidades. E também é comum que essas pessoas sintam que ali é aquele lugar onde ela vai exercitar a fé. E aí a gente precisa dizer que todos nós precisamos ser luz e florescer onde Deus nos plantou. Então, cada pessoa está em um bairro. E aí a gente tem contatos com igrejas que estão perto daquela pessoa naquele bairro. E essa pessoa, então, vai ser levada para onde ela está perto. Se no nosso grupo tem um batista, a gente vai procurar a igreja batista perto. Se tem uma igreja que é a Assembleia de Deus, vai procurar uma igreja da Assembleia de Deus para entregar aquela pessoa. Mas ela não vai sozinha, a gente vai junto com ela, o grupo vai junto com ela, apresenta Sim. o pastor, Apoio, e a gente tem excelentes resultados. O interessante é que aí em Botafogo, o acolhimento era muito intenso, né? O grupo também era maior, era mais forte, mais organizado. E é muito interessante que eles se sentiam igreja na igreja de Botafogo. E nessa igreja,
e aí nós batizávamos, nós recebíamos o batismo em outra igreja e vinha por carta, até que eles percebiam que era necessário ficar no bairro, porque lá no bairro deles eles poderiam evangelizar as famílias deles. Então, como era importante a gente fazer aquele trabalho inicial de discipulado, de acompanhamento, mas também de recebê-los, de deixá-los à medida que eles querem ficar conosco por um tempo. Porque o próprio Evangelho vai nos instigar a isso, a evangelizar a família, a evangelizar o outro, e espontaneamente depois eles iam para os seus bairros e para as igrejas próximos de sua casa. Isso aí é uma coisa muito boa, né? Esse processo até, digamos, criar raízes, se fixar, né? É uma coisa muitíssimo importante. Rosana, a gente está chegando ao final agora, né? Já desse debate-papo, anda rápido, 1 hora parece que não é nada, né? E eu queria agradecer, né? E esperar que logo, logo o culto do almoço possa voltar e todo o trabalho de capelania possa voltar, que passe logo esse período de isolamento e afastamento, para que uma obra tão importante como essa possa dar seguimento. A igreja está aberta lá para o trabalho do culto do almoço, né? Para que Deus possa cada vez mais, e nós somos testemunhas de quantas pessoas, em quantas igrejas já estão que se converteram neste horário. Muita gente, às vezes, afastada, que se reconciliou, né? Que voltou para a comunhão da onde não deveria ter saído. E a Deus seja a glória por tudo. Eu quero te agradecer bastante a sua participação e esperar que a gente possa ter uma próxima oportunidade. Tudo bem? Tá, um grande abraço. Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Tá, um abraço bom. A todos. Um abração. Tchau. Tchau.